Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 Digital e 96 Analógico. Como sempre trazendo entrevistados especiais, temas muito interessantes que contribuem com a sociedade civil. Por isso que eu gosto sempre que você esteja comigo, participando, me acompanhando. Como sempre faço, agradeço você que está aí na sua casa e toda a sua família. A minha audiência tem aumentado nas 7 cidades do Grande ABC e também por todo o Brasil. Aliás, hoje estamos ligados pela internet. Então hoje o que falamos aqui acontece em tempo real também do outro lado do mundo. Um grande abraço a todos os meus seguidores da Venezuela. Buenas noches, amigos. Obrigado porque vocês têm estado comigo aí na Venezuela. Eu tenho recebido grandes mensagens pelo meu Twitter, então isso me deixa muito feliz saber que você está aí. Eu estou aqui na Rede Eco TV, sempre fazendo o melhor para você. O Brasil está caminhando cada vez melhor, tirando os nossos problemas, mas hoje estamos felizes por ver que a sociedade brasileira ela se mobiliza de uma forma tranquila, serena, com consciência, fortalecendo a democracia. Mesmo sem um partido político, mas trazendo nas ruas a essência de uma vontade popular, que é possível mudar quando se existe unidade. É diferente da união. A unidade, ela simboliza muito mais. E quando eu falo unidade, todas as mulheres me entendem de uma forma tão simples. Eu sempre dou um exemplo do purê de batata ou do pirê de batata. Batatas unidas, elas são unidas, elas estão juntas. Mas quando se tornam o purê ou o pirê de batata, elas se tornam uma unidade. É por isso que a sociedade brasileira hoje está em unidade, saindo às ruas de uma forma organizada, marchando e reivindicando sim os seus direitos, porque isso é indispensável. Porque, aliás, todo poder emana do povo. E emana de uma essência fundamental, através da organização de um Estado de Direito, que se posiciona de uma forma tranquila e serena, em que pese alguns distúrbios que têm acontecido. Isso realmente é motivo de alegria. E nesta noite, vou falar agora sobre o tema. Vamos falar sobre a qualidade do combustível no Brasil. Você sabia que hoje o nosso combustível ele é adicionado etanol, porcentagem de etanol no combustível? E a nossa qualidade no Brasil, a nossa qualidade aqui no ABC, como anda o nosso combustível? E para falar sobre isso e também de outras coisas, está aqui comigo um grande amigo, o Wagner de Souza. O Wagner de Souza ele é presidente do REGRAN, é o sindicato dos postos aqui do Grande ABC. O sindicato dos postos, ele representa exatamente aqueles representantes, os varejistas que são donos de postos aqui do Grande ABC, que empregam pessoas também, nós que realmente fazemos parte, ocupando esse serviço. Como que anda esse serviço no Grande ABC? Como pode o REGRAN dar esta contribuição para aqueles que são associados dele também? E muito mais. Então eu quero que você ligue e faça a sua pergunta. Aqui, o seu canal é livre, é 23794733. Ligue e faça a sua pergunta, o que você acha desse tema. A qualidade do combustível hoje no Brasil, especialmente aqui no Grande ABC. Então eu vou conversar com ele agora, com Wagner de Souza. Ligue 23794733. Wagner, boa noite, meu amigo, e obrigado pela sua presença no meu programa. Eu que agradeço. Estamos aqui à disposição. Wagner, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Todos hoje os meus entrevistados que sentam aqui, batem papo comigo, nós estamos vivendo uma nova fase no Brasil. Eu digo nova fase porque nós passamos por várias etapas. Passamos por uma ditadura militar, onde teve que haver também mobilização, enfrentamento, sacrifício de muitos dentro da sociedade, cada qual tendo a sua representação, vidas foram ceifadas. Tivemos um outro momento no Brasil que eu considero de muita importância, que foi o impeachment, que você também acompanhou isso, onde a sociedade saiu às ruas. Só que agora a sociedade sai. Né? Nós brasileiros, isso nos dá um orgulho, nos enche até os olhos, né? De uma juventude que hoje se demonstra unida, marchando num único propósito. A pergunta que eu te faço, como você vê, você que representa uma grande instituição, como você vê esse movimento hoje da sociedade brasileira?
Eu vou falar como Wagner de Souza primeiro, depois vou falar como presidente do Regran. Eu entendo que é um movimento maravilhoso. Maravilhoso por quê? Nós estamos num país democrático e às vezes a gente tem que tomar essa posição. É um movimento que não tem liderança, não tem organização, isso é o mais importante de tudo, e realmente consegue levar lá para a nossa presidente, para os deputados, senadores, realmente o que é que o país precisa, o que o povo precisa. Hoje a gente está vendo que precisa de uma reforma política, que é o que ela está falando, um plebiscito. Mas mesmo assim ainda eu alerto um pouquinho o nosso povo. Por quê? Plebiscito talvez seja uma coisa que interesse para eles também. Então nós precisamos avaliar. Nós vamos avaliar e o povo está pronto. Isso é o mais interessante, o povo tem sabedoria. Então quando ele vai às ruas, ele está levando uma mensagem muito dura, muito severa. E que os políticos estão entendendo. Tanto é que a PEC 37, a votação foi absurda, né? Exatamente. Se não tivesse esse movimento, a votação seria o contrário. 400 e pouco a favor e 10, 12 contra. Mas com o movimento já sinalizou. Eles entenderam. Até achei bonito, tem um slogan aí que tá andando nas passeatas, é que tem a competência de fazer padrão FIFA, os estádios. Então tem padrão FIFA para fazer hospitais, segurança nesse país, educação nesse país, que é o que nós precisamos, porque o nosso país é um país corrupto, por natureza. Então, se você olhar, no fundo, o que falta para os nossos políticos é vergonha na cara. É duro de dizer isso aí, né? Mas já que você me perguntou, e a gente está num momento tão delicado, eu acho que é vergonha na cara. Falta de princípios, porque né? eu vejo isso, Wagner, e você coloca isso com clareza também. Quando se fala em plebiscito, o plebiscito já está nas ruas, né? Já é a vontade popular, né? Eu acho que é só completar as pautas que existem no Congresso, que é o anseio de uma sociedade. Quando você fala numa reforma agrária, quando você fala na reforma agrária, que ela não foi feita, ela foi feita parcial. Quando você fala numa reforma política que precisa ser feita, e mais ainda, numa reforma tributária, eu acho que a sociedade brasileira hoje precisa de uma reforma tributária. Porque se nós não tivermos, agora veio a lei da nota fiscal, que você sabe disso, nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar. Isso vai deixar o brasileiro muito mais estressado em ver um governo que demonstra e sabe o quanto se cobra de cada cidadão brasileiro, que chega a casos absurdos, de 40%, numa aspirina nós pagamos 30%. Não é verdade. Que é um absurdo. 35%. Saber que existe problema e não colocar uma reforma tributária. Então eu concordo em número, gênero e grau com você. Não, você pega agora o combustível, né? Combustível. Então, nós fizemos um exercício agora lá no sindicato, porque como é lei, nós temos um ano aí para praticar. Toda a nota fiscal ao consumidor tem que aparecer quanto vai aproximadamente de impostos. E hoje nós tiramos uma notinha da gasolina, 47,9. Então é um absurdo. Olha o que se arrecada de impostos na gasolina, o etanol é menos. Mas se você pegar, quer dizer, todo combustível que é vendido no país, 40% são impostos. E para onde vai esses impostos, né? Esses impostos têm que ir para algum lugar. Só que eles são destinados a fazer um viaduto que ao invés de custar 1 milhão, vai custar 10 milhões. Então o nosso país ele precisa tomar vergonha na cara. Ele precisa. Wagner, vamos falar um pouco dessa grande instituição que é o Regran. O Regran você representa de uma forma... O Regran hoje é o Sindicato dos Postos do Grande ABC, eu falo isso, a definição ela é muito mais ampla, mas para que o meu telespectador que está me assistindo e que me acompanha, o Regran é Sindicato dos Postos. Já está chegando perguntas aqui, um grande abraço para quem, daqui a pouco nós vamos falar sobre essas perguntas. O que é, além do Regran, né? Quanto tempo da existência do Regran já? O Regran, esse mês aqui, mês 6, no dia 15 exatamente, ele fez a maioridade. Em 95. 95. Ele fez a maioridade. Mas antes ele foi uma subsede do Sindicato de São Paulo, que era o Sincopetro, que é o Sincopetro. E essa subsede, obviamente, ela não tinha a mesma importância para o sindicato lá da capital.
Então, naquela época, tudo que se resolvia sempre ficava um pouquinho à margem, o pessoal do ABC. Era uma subsede, tinha pessoas muito, assim, batalhadoras, que vale a pena até citar o nome dessas pessoas, viu? Que era o Norival, o Luiz Arthur, pessoas que foram batalhadoras. O Norival, infelizmente, não está mais entre nós. Depois veio o Giba, e o Giba foi o nosso primeiro presidente, o Giba Marçom. Giba Marçom. Giba Marçom, que chegou a ser deputado, inclusive, né? Uma grande pessoa, uma pessoa de vanguarda, um sujeito interessante. E começou lá atrás, em 95, com essas pessoas aí que a gente tem muito orgulho, que é o Giba. Depois do Giba veio o seu Valdir, também uma pessoa muito inteligente, com muita sabedoria. Depois veio o Marcos. E por último o Toninho, né? O Toninho, que também fez um trabalho maravilhoso aí também. Todos eles, né? Hoje o Regran é uma realidade. Aliás, um grande abraço para o meu amigo Toninho, Antônio Gonzalez, para você e para toda a sua família, filhos maravilhosos que eu conheço. Um grande abraço para você e obrigado por você sempre estar comigo no meu programa Dr. Cristiano para você. Dentro dessas conquistas, o Regran, vamos falar um pouco como é que é essa necessidade que surgiu o Regran, dessa organização, né? Toda a sociedade se organiza, cada segmento. Como que foi que se organizou o Regran para atender qual necessidade? Naquele primeiro momento foi porque era um setor que não tinha muita organização, né? Existia muita corrupção, muita adulteração. Então, essas pessoas na época, eles queriam realmente trabalhar num setor que tivesse moral, né? Que fosse um empreendimento bem feito, que tivesse sucesso quem fosse sério. E eles abraçaram essa causa e começaram a trabalhar pela moralização do setor, né? E aí o sindicato foi se fortalecendo, mas foi muito duro. Foi muito duro. Tem um número que mostra bem o que foi desde lá, daquela época, 95 até hoje. Naquela época, o nível de adulteração chegava a 30%, 35%. Quer dizer, é um absurdo. Hoje a gente fala em números aí, em média, 2%, na média, dos combustíveis. Porque o etanol está aí próximo de 1%, gasolina 1,5%, diesel 2,5%. Mas então, percebe, é uma distância muito grande, melhorou muito. E é graças a essas pessoas, né, que tem... Então, o Regran, além de dar apoio também, não somente aos associados, que eu sei do trabalho que desenvolve, nós vamos falar a respeito disso, que eu acho muito importante, você tocou numa questão que é indispensável. Hoje, no grande ABC, a adulteração de combustível, ela caiu, ele existe ainda, essa qualidade do nosso combustível? Então, hoje as coisas vão mudando, é muito dinâmico, né? O processo de corrupção no país é dinâmico. Estou dando um pouco de risada, mas é verdade. É verdade. A adulteração química, ela diminuiu muito. Que é o solvente, é água no etanol, isso diminuiu. Diminuiu nesses níveis que eu estou te falando. Hoje nós estamos falando aí de 2%, 3% esse nível. O que preocupa hoje é a adulteração metrológica, que vem de medida, de pesos e medidas. Essa é a adulteração que hoje está norteando o nosso mercado. Lógico, as instituições estão atentas, o Inmetro, a ANP, a Secretaria da Fazenda, que é onde você está roubando o nosso consumidor, lesando o nosso consumidor na quantidade. Na quantidade? Na quantidade, que e é não mais na qualidade. Na qualidade. A qualidade, ela está boa, então você coloca o combustível no teu carro e o teu carro vai andar bem. Ele vai responder bem, só que ele vai consumir muito. Só que não é que ele consome muito. Você pagou 20 e levou 15 litros, um exemplo. Exagerando, né? Então, o meu telespectador que está aqui conosco, ele está atento a essa questão. E aí, como que fica hoje, digamos, o cidadão, ele vai numa... Como ele se defender dessa questão? Ele vai ter que fazer, então, uma medição praticamente? Olha, eu te diria, doutor, que ele tem que mudar a cultura dele. Ele tem que cuidar mais do dinheiro dele. Como? Hoje os carros têm computador de bordo. É fácil. Hoje você consegue acompanhar o consumo do seu carro. Quanto faz hoje? Quantos quilômetros faz por litro? Você consegue controlar. 7 quilômetros por litro, 7,5 km. De repente você começa a fazer 5, 5,5, você está controlando no seu computador de bordo. Ou manualmente, não tem problema. Tem que ter essa cultura.
Aí você vai começar a perceber se você está comprando 30 litros e levando 25. Porque Muito você tendo essa interessante. média, é uma média técnica, que dá para fazer, dá para fazer. Olha aí, o Wagner está dando uma informação muito interessante para você que está acompanhando o meu programa aqui. Os carros hoje eles vêm com aquele demonstrativo do computador de bordo. Aquilo não é um enfeite. A gente precisa saber realmente, você colocou lá tantos litros de gasolina e você vai ligar aquele computador de bordo e fazer lá automaticamente quanto está sendo gasto. Então isso é muito interessante. Muitas vezes nós não usamos essa tecnologia que realmente está à nossa disposição. É muito interessante. Eu vou chamar agora um pequeno break. Ok. Esse assunto é um tema muito interessante. Eu sei que as pessoas estão ligadas, já fizeram perguntas. Eu quero a sua participação no 23794733. Eu estou conversando com o Wagner de Souza. Ele é presidente do sindicato aqui dos postos do Grande ABC, o Regran. Ligue e faça a sua pergunta do que você acha a respeito dos postos de gasolina, do combustível. O que você acha? Pode perguntar. Espero você, não saia daí. Volto já já. Olá, eu sou Sandro Augusto e você não pode perder o nosso programa SA, Grandes Líderes e suas trajetórias de sucesso. Sempre exibido aos domingos às 5 da tarde e às segundas-feiras às 11 da noite e também na UpTV, www.uptv.com.br. Nosso programa traz os grandes líderes multissetoriais do nosso grande ABC. Portanto, você tem um encontro marcado comigo, não perca o programa SA. Até lá! Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural. E tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Com o nascer do sol e ao som dos pássaros, se abre a porteira. Um programa que retrata a rotina do sertanejo com beleza e simplicidade, mostrando a culinária e a música caipira. Tô com saudade, tô com saudade. No Alto da Serra, apresentação Eloy Carlone. Todos os dias, de segunda a sexta, às 11 da manhã, aqui na Rede Eco TV. Obrigado, minha amiga, meu amigo, porque você não saiu daí comigo da telinha na sua casa e nem trocou de canal para aquela novela, que você já sabe, né? Fique aqui comigo no meu programa Dr. Tiziano para você. Estamos falando aqui da qualidade do combustível distribuído no Brasil. Eu estou conversando com o Wagner de Souza. Ele é presidente do Regran, que é o sindicato aqui dos postos, postos aqui do Grande ABC.
Eu quero ler aqui uma informação muito interessante para você que é a respeito desse tema que está em casa. Então, de uma forma muito interessante, eu acho que isso vale a pena. Nós estamos aqui nessa discussão para se ter uma ideia. O mercado de combustíveis movimenta aproximadamente 70 bilhões de reais por ano, gerando uma receita de impostos de aproximadamente 35 bilhões. Mais de 28 mil postos revendedores empregam centenas e milhares de pessoas nos atendimentos de abastecimento, combustíveis, serviço de borracharia, troca de óleo e lojas de conveniências. Estes postos também funcionam como células urbanizadoras em regiões ao longo de estradas estaduais e federais, agregando desenvolvimento econômico e social a diversas e pequenas regiões do nosso país. Wagner, essa informação que eu estou dando em números, somente aqui no Grande ABC, em termos de valores, em termos... Você tem essa informação? Quanto que o Grande ABC contribui nisso? Olha, dessa parcela aqui no Grande ABC é por volta de 1,5 bilhão. Metade desse 1,5 bilhão quase é impostos, são impostos. Então essa é a contribuição que tem as 7 cidades, né, em relação ao Brasil. É uma potência. 1,5 bilhão. 1,5 bilhão participa. Nosso Grande ABC é uma riqueza, é uma força. E quantos empregos, né, não geram? Sem dúvida. De forma direta, nós fizemos um levantamento aí há pouco tempo, de forma direta, 10 mil empregos. Indiretamente, você põe mais 5. Então, mais 50 mil. Meu Deus, hein? É muita coisa. E também tem um detalhe interessante. O primeiro emprego, na maioria dos jovens, é trabalhar em posto de gasolina. Muito interessante. É interessante esse dado, né? Interessante. Tanto é que é uma sequência até de hierarquia familiar. O pai leva o filho, sempre pede uma oportunidade para o filho, né? Porque ele é frentista, normalmente ele pede emprego para o filho. Aí o filho vai ser frentista. Nós até temos lá já um projeto dentro do Regran, que nós vamos dar cursos para filhos de frentistas. Mas não para ser frentista. Entendi. Curso de informática, um segundo idioma, porque a gente quer também dar uma oportunidade, né, para esse pessoal. E o sindicato tem uma coisa interessante, a gente está quebrando alguns paradigmas, né, do empregado e o empregador. Nós vamos ter agora reuniões junto o ano todo, empregador e empregado. Isso foi decidido no último dissídio coletivo da categoria dos frentistas. Por quê? Porque a gente entende também que tem que melhorar a condição do trabalhador. Sem dúvida. Porque não adianta o trabalhador ganhar mal, ele vai atender mal o consumidor, ele vai trabalhar mal. E eu acho que tem que se envolver, né? Você tem que ter relacionamento. O relacionamento, ele é tudo na vida, né? Quando você se relaciona bem, quando você investe, você tem um retorno social, né? É uma qualidade melhor de vida, né? E eu acho que a gente pode quebrar esse paradigma de que um é inimigo do outro. Não é inimigo, patrão e empregado. Não existe. Isso já Hoje foi você precisa buscar soluções junto. Exatamente. Um depende do outro. Não é? É o capital e trabalho, é o trabalhador, é o patrão, porque se não tiver o trabalhador, você também não tem condições de colocar os seus produtos. Então, e assim sucessivamente. Wagner, eu quero fazer algumas perguntas que as pessoas estão em casa a respeito da gasolina, do combustível. É muito comum hoje o brasileiro, ele chegar e ele quer encher o tanque e ele quer passar. Enche o tanque ali, quer até ultrapassar e derramar o combustível. Isso é correto? Não, de forma nenhuma. Pô. Isso até tem uma orientação das próprias indústrias automobilísticas e também dentro das normas, né, de segurança de um posto de gasolina. O ideal é encher o tanque, pedir para deixar desligar no automático. Não mais do que isso, não precisa mais do que isso. Porque realmente, se você fizer esse trabalho de encher, vai derramar. E se derramar é perigoso. Pode estragar o carro, pode pegar fogo, uma série de problemas. E você não ganha nada com isso. Não ganha nada. O ideal é colocar o combustível até desligar no automático e pronto, está cheio o tanque. Até para você fazer o exercício, sabe, correto, de quantos quilômetros está fazendo por litro o seu carro, né? Você zera lá o seu computador de bordo direitinho, calibra os pneus, né? Uma vez por semana no mínimo, para o carro ser mais econômico. Verifica a água, se tem água no radiador do motor, né? Para refrigerar. Porque tudo isso melhora o consumo.
O óleo, se o óleo do motor está completo, se não está, se está na hora de trocar. Isso tudo ajuda no consumo. Como, digamos, o consumidor, ele vai saber se um determinado posto está dentro das especificações exigidas por lei, né, por normas? É difícil. Outro dia a gente estava conversando e o doutor Alexandre lá, que é o nosso advogado, ele falou, é o único produto que não tem embalagem. Então o que ele quis dizer com isso? Não tem embalagem, não dá para você ver a especificação, é bom, é ruim, como é que é a composição, né, do que você está comprando. Posto de gasolina, infelizmente, tem algumas coisas que você pode olhar. Na bomba, por exemplo, no caso do etanol, tem um densímetro. É um tubo transparente que o consumidor pode olhar se ele está límpido, transparente, e se ele tem um termômetro dentro desse densímetro, você tem que olhar o termômetro, a parte vermelhinha tem que estar um pouquinho abaixo da superfície. Isso é uma maneira de você olhar a qualidade do etanol, mas o diesel, a gasolina, você não tem como. É só laboratório que consegue. E às vezes você fala, pô, mas é um posto bonito, bem feito. Aí daí. Às vezes pode ter um posto que não é tão bonito, mas é sério. Pode ter um posto bonito que não é sério. Então não tem jeito. Por isso que tem uma lei, todos os postos são obrigados a colocar no posto uma placa de 70 por 50, onde tem o nome do posto, o horário de funcionamento, o CNPJ do posto, todas as informações. Você quer fazer uma denúncia, você olha lá naquela placa. Lá tem o número da ANP também, que é o 0800. É para aquele número que você tem que fazer a denúncia. Você tem que, obviamente, guardar o cupom fiscal com o CNPJ, a data, o dia que você abasteceu. E eu recomendo, se tiver que denunciar, fazer com muita responsabilidade. Não fazer por fazer. Falar, vou denunciar. Não, calma. Procura olhar realmente se você foi lesado ou não. Às vezes não. Já tivemos casos que foi o contrário, né? Fez a denúncia e não era verdade. Então o consumidor também tem que ter essa consciência. Ele não pode fazer sem responsabilidade. Tem que olhar com cuidado. Se for fazer a denúncia, fazer direitinho. Ou procurar o dono do posto, que é o ideal. Por isso que a gente recomenda abastecer num posto que tenha dono. Você tem essa facilidade. Você tem alguma dúvida, abasteceu sempre naquele posto, que é o ideal. Tem algum problema, alguma dúvida, procura o dono do posto. Vê o que ele te responde. O ideal é ele te responder as coisas corretamente. Não falar, vamos ver, vamos acertar. Aí já é um prenúncio de que ele fez coisa errada. No passado, ou até hoje, né? Nós temos determinados costumes em marcas, em bandeiras, em logotipos, né? Nós definimos isso com a qualidade, né? Hoje, a bandeira de um posto, ela tem implicação? Ou aquilo que você falou, muitas vezes você vê postos bandeira branca aí e nós não podemos taxar. Existe hoje essa identificação com determinada bandeira da qualidade do combustível ou não? Não, de forma nenhuma. Hoje você tem postos com bandeira Shell, Ipiranga, BR e bandeira branca. O que é honesto é o dono do posto, não é mais a bandeira. Hoje você pega pessoas operando postos com bandeira, aqui mesmo, Santo André tinha um BR, na Pereira Barreto descendo do lado direito, perto do Shopping ABC. Está lacrado, está fechado, bandeira BR, um posto novo, adulterava, está fechado. Às vezes você pega um Ipiranga, pega um Shell, pega um bandeira branca. Eu conheço, por exemplo, o dono de bandeira branca que é muito sério, muito honesto. Então não é isso, não. É realmente a recomendação, abasteça de preferência no mesmo posto, que tenha credibilidade o tempo todo. E você vai ver que o posto é mais o dono do posto do que a bandeira, do que a marca. Porque o combustível é igual, a qualidade são iguais, né? Para todos os postos. Quem vende é a Petróleo. A Petróleo vende para Ipiranga, vende para Shell, vende para BR. Então, quer dizer, é o mesmo produto. Wagner, no passado, o combustível brasileiro, a gasolina que se falava, se nós pegarmos aí a década de 70 e até quando o combustível foi tabelado, né? E você sabe disso. E era até para se medir a inflação no Brasil, se media o litro da gasolina. Hoje já não existe mais o tabelamento do combustível. Foi o livre mercado. Eu te pergunto, a oscilação de preço
ela influencia na qualidade da gasolina? E até quanto, digamos, você pode trabalhar? Porque todos nós que temos um negócio, o brasileiro, nós sabemos de margem de lucro. Né? Eu, por exemplo, eu digo cidadão comum, eu devo desconfiar quando essa margem em relação aos demais postos está muito baixa? Eu vou te falar que sim. Produto barato é sinônimo de adulteração. Está provado, isso é estatístico, né? Não estou querendo dizer que o consumidor não tenha que procurar preços melhores, tem que procurar o tempo todo. Mas estatisticamente todos os postos foram fechados porque tinham preço muito barato. E quando é barato tem que desconfiar. Então o consumidor tem que estar atento, ele tem que olhar a média de preço do mercado. A média é a verdade. Essa é a verdade. Aquele que trabalha com preço muito lá embaixo, alguma coisa está errada. Ou ele está derrubando na bomba a quantidade, ou ele está adulterando. Então precisa ficar muito esperto. Porque, olha, se você economizar 10 centavos, fazer uma conta rápida, em 50 litros, que raramente alguém põe 50 litros no carro de uma só vez, só quando enche o tanque que está zerado, você economizou R$5. Então uma economia que precisa ser pensada. Vale a pena economizar sempre, R$1, R$2, etc. Mas você pode gastar muito lá na frente no mecânico e pode ter problema no teu carro. Então, quando tiver preço barato, desconfia. Realmente desconfia. Eu não aconselho. Eu acho que tem que procurar a média. Hoje, digamos, você falava um pouco sobre essa questão, hoje não é mais a qualidade. Porque no passado foi dissolver aqueles produtos, solventes ali e tal. Hoje ficou muito escrachado isso, né? E hoje é a quantidade. Como se precaver? Só esse controle que você faz? Infelizmente é só esse controle. Ou você pedindo para fazer o teste. Se você desconfiou do posto, hoje existe um aferidor de 20 litros. É um aferidor lacrado pelo Inmetro. Ele isso é aferido, tá no posto? é obrigado a ter no posto. É um galão de 20 litros, ele tem um lacre, porque ele foi aferido pelo Inmetro, pelo IPEM, e é lacrado, fica lá. Então toda vez que o dono do posto achar que a sua bomba, às vezes, é um processo mecânico, às vezes a bomba desregula, isso é natural. Então de vez em quando ele faz uma manutenção prévia, ele mesmo pega o aferidor e controla. Se ele vê que tem algum problema, ele põe um cadeado na bomba, e chama um mecânico de bomba homologado pelo Inmetro para fazer uma nova aferição da bomba. Se o cliente achar ou desconfiar, ele pode pedir. Ele pede e o dono do posto tem que fazer o teste na frente dele. Tem que encher o galão de 20 litros, tem que dar 20 litros. Isso ele pode fazer. Isso é muito interessante. Você que está comigo acompanhando o meu programa Dr. Cristiano para você. Uma informação muito interessante aqui do presidente do Regran. Você quando desconfiar, né, tem um medidor, eu até quero que o Wagner fale novamente a respeito dessa questão. É óbvio que isso tem que ser uma questão com muita cautela, procurar o dono do posto naquele local ali. E eu vou pedir para que ele realmente reforce então essa informação. Preste atenção, você que está aí comigo. Vamos lá, Wagner. Não, então, todo posto revendedor é obrigado a ter esse aferidor. Esse aferidor é um aferidor de 20 litros. Ele tem um desvio padrão permitido. De 100 para cima, 100 para baixo, quer dizer, coisa mínima. Então pode dar 20,80, não tem problema. Pode dar 19,3, não tem problema. Até aí tudo bem, não pode passar dessas tolerâncias. Isso está no posto e pode ser pedido pelo consumidor. Por exemplo, o fiscal vai até o posto do Inmetro, a primeira coisa que ele faz é fazer essa medição das bombas. A ANP vai no posto, é a mesma coisa, eles pegam o aferidor, 20 litros. Porém, o que eu queria dizer para vocês, tem um novo golpe na praça. Qual é? A engenharia eletrônica hoje, ela está conseguindo fazer o seguinte, ela começa a adulterar após os 20 litros. Meu Deus. Por quê? Porque se você for verificar, deu 20 certinho. Então o que o engenheiro, né, dessa turma está fazendo? Ele criou um chip que vai lá no painel da bomba, lá na placa, e ele é inteligente, ele só começa a mexer na quantidade depois do 20º litro. Então se o fiscal for, também não pega. Se o cliente for, não pega. Naquele que está fazendo de propósito, né? Não pega. E que ele for. E o que está acontecendo? A própria ANP, Secretaria da Fazenda,
o Inmetro, eles estão estudando, porque eles estão sempre procurando uma maneira de não permitir, de inibir, né, essa situação. Então eles estão trabalhando muito forte, a gente tem participado das reuniões, é aí que o Regran entra. A gente entra com o nosso conhecimento, o nosso know-how, senta com os técnicos e conversa para ajudar na busca da solução, para inibir mais uma vez isso. Interessante. Interessante. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Ligue agora, os telefones já estão abertos, eu quero a sua pergunta. O Eric está lá para receber a sua ligação no 2379-4733. Você liga, faça a sua pergunta. Estamos falando da qualidade do combustível hoje, no Brasil, em especial também aqui no Grande ABC. Eu estou conversando com ele, com Wagner de Souza, presidente do Regran. Não saia daí, quero você comigo, faça a sua ligação. Ligue agora, nós vamos chamar um pequeno intervalo, mas volto já já, não saia daí. Olá, eu sou Sandro Augusto e você não pode perder o nosso programa SA, Grandes Líderes e suas trajetórias de sucesso. Sempre exibido aos domingos às 5 da tarde e às segundas-feiras às 11 da noite e também na UpTV, www.uptv.com.br. Nosso programa traz os grandes líderes multissetoriais do nosso Grande ABC. Portanto, você tem um encontro marcado comigo, não perca o programa SA. Até lá! Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural. E tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Com o nascer do sol e ao som dos pássaros, se abre a porteira. Um programa que retrata a rotina do sertanejo com beleza e simplicidade, mostrando a culinária e a música caipira. Tô com saudade, tô com saudade. No Alto da Serra, apresentação Eloy Carlone. Todos os dias, de segunda a sexta, às 11 da manhã, aqui na Rede Eco TV. Obrigado você que está aí comigo na sua casa e não saiu da telinha. Eu estou conversando com o Wagner de Souza, presidente do Regran. Nós estamos falando sobre a qualidade do combustível que é distribuído no Brasil. Então eu quero a sua pergunta, 2379-4733, nós já temos algumas perguntas, os telefones estão aí à sua disposição. Ligue, fale com o Eric vai te atender e vai trazer aqui diretamente a pergunta para mim. Um grande abraço para você, obrigado por você estar comigo. Wagner, hoje o brasileiro pode ter alguma expectativa positiva a respeito do preço do combustível hoje no Brasil? Como é que está essa situação?
Não, pode. Eu hoje, né, há 3 meses atrás, eu estaria pessimista. Hoje eu estou mais otimista. Eu acho que o governo pegou a mão. Ele está dando um incentivo para as usinas, né? As usinas já parece que estão melhorando, estão investindo maciçamente no processo de produção. A gente já tem um reflexo nessa safra aqui, a safra está melhor. Ela só não está melhor em qualidade, infelizmente, ela está melhor em quantidade, né? Na qualidade ela perdeu por conta das chuvas, por incrível que pareça, o teor de sacarose é ruim, então ele não vai ter a mesma eficiência, mas a safra já é uma safra muito boa até final de dezembro, na parte do etanol. Na parte de gasolina, diesel, o governo está investindo muito forte nas refinarias que estavam sucateadas. Então eu enxergo a médio prazo uma melhora na produtividade do combustível, tanto no etanol, né, que é o combustível natural, que a gente chama, que é o bom, que é o melhor combustível, né, vamos chamar assim. E no combustível fóssil também. Ela tem hoje uma sensação de que as refinarias daqui 2, 3 anos vão estar com uma produtividade muito boa. Então, atrelado a isso, eu entendo que o preço do combustível ele não deve ser ruim, não. Até porque o preço do combustível ele tem na composição, né, do INPC, do medidor da inflação, ele é muito importante. Sim. Então eles têm que olhar isso com bons olhos, como eles estão olhando agora, me passa esse sentimento. Então eu diria que dá para a gente ter aí uma perspectiva boa. Muito bom, isso é uma informação realmente que nós brasileiros precisamos, né? Porque a gente vive numa situação muito complicada, né? É verdade. Teve um período aí de aumento, sempre com essa questão da entre-safra. Hoje o Brasil, em termos, hoje é 20%, né, que é adicionado hoje? Hoje o álcool anidro é 25%. 25%. É. Por conta até das safras que estão melhores e para importar menos gasolina, né? Porque estava importando muito a gasolina. Então hoje ele tem essa condição de colocar um pouco mais de anidro na gasolina. Wagner, eu vou te perguntar uma coisa que eu sei que é uma situação complicada, tanto para o consumidor quanto para o proprietário de postos. O cheque perdeu-se a credibilidade no Brasil. Perdeu. Entretanto, era uma questão que isso facilitava muito tanto aquele que recebia como que é o proprietário. Por outro lado, você tem o cartão de crédito, que hoje está nas mãos, hoje eu diria que os microempresários, empresários estão na mão hoje dessas grandes instituições. Como o Regran tem enfrentado essa situação para os donos dos postos? Porque são duas pontas, né? Sofre o consumidor, sofre também aquele que recebe o cartão. Fala um pouco sobre isso. Olha, você falou de um tema extremamente interessante e cruel para o revendedor, né? Para o empresário de forma geral, né? Muito cruel. Eu vou dar um número também para o nosso telespectador entender. O cartão de crédito hoje, ele é responsável por 70% das nossas vendas. 70%. Eu te diria que os outros 10% são aquelas empresas que a gente faz o faturado, e os outros 20% fica por conta do dinheiro ainda. Esse 70%, ele é quase que um sócio nosso da revenda, quase que um sócio. Porque ele tem uma taxa de 2% a 3% que ele leva da sua venda bruta, de 2% a 3% da sua venda. Então você imagina isso quanto representa no final do mês. E se não bastasse isso, você recebe 30 dias depois. Você faz a tua venda, ele te leva 2% a 3% da sua venda, não do seu lucro bruto, hein? Nem do seu lucro líquido, da sua venda bruta. E ainda te leva 30 dias para pagar o seu dinheiro. Nós já tivemos até em Brasília para tentar resolver esse caso. Nós juntamos todos os sindicatos. Mas o lobby é tão forte, mas tão forte que não tivemos êxito. Não tivemos êxito. A sociedade vai ter que sair na rua. Eu acho que está aí. Esse é um tema para a rua. A sociedade tem que sair na rua. Você imagina hoje, qualquer investimento ao longo de um ano, você recebe aí de 8%, exagerando 10% de um banco. O banco te paga 10%. Ele consegue, e o governo permite, que ele te cobre isso ao mês.
Hoje, o teu cheque especial você paga 10% ao mês. Só que o teu dinheiro que fica lá, ele vai te remunerar 10% ao ano. O cartão de crédito é a mesma coisa. O consumidor também que entra no cartão de crédito sofre demais da conta. Então, isso é um tema que o país precisava mudar. Precisaria mudar urgente. A Argentina fez um trabalho muito forte em cima disso, foi para as ruas. Panelaço. E mudou. E era o cartão de crédito que estava no meio. Mudou. Aqui não, né? Eu vou te dar um dado importante, só para você ver como a corrupção nesse país é forte. Tem um cartão chamado ValeCard. Esse cartão é do Cachoeira. Do Cachoeira. É. Então, que moral tem esse Cachoeira? Esse Cachoeira hoje tinha que estar na cadeia, junto com o pessoal do Mensalão também, né? Também. Todo aquele pessoal. Porque o país quer, é isso, a impunidade é muito grande. A gente quer punição. Esse povo que está na rua está querendo isso. Que se modifique, mas ele quer ver as pessoas punidas. Essa corrupção tem que ser o crime hediondo que estão falando também. E o que você fala é muito interessante, porque quando você vê o Congresso ontem votando para aumentar o homicídio doloso, a pena do transformar o homicídio simples em doloso, transformar hediondo em crime hediondo, exatamente. Só que isso é um pano de fundo, quando na realidade eles têm que prender os crimes de colarinho branco. É aquilo que você falou. Essa é a grande corrupção no Brasil. Essa é a grande corrupção. Porque hoje nós não estamos conseguindo encarcerar aqueles que já estão condenados. Então é o que você falou. E aí quando você vê uma bandeira de um cartão, que você citou e eu não sabia disso, que é o dito Cachoeira, que é conhecido no Brasil inteiro, e eu pergunto, onde estão as nossas autoridades? Que permanecem inertes em relação a um dono de um cartão, que já é uma figura condenada, fazendo parte da economia brasileira. De uma maneira forte, né? Atuante, né? Atuante. Realmente é vergonhoso. Mas vamos à participação aqui, eu já tenho algumas participações. O Denner, da cidade de São Bernardo do Campo, um grande abraço para você, meu amigo. Obrigado por você estar aí comigo e toda a sua família. Um grande abraço para São Bernardo do Campo. As companhias de petróleo estão manipulando os valores do combustível? Vamos responder ao nosso amigo Denner. São Bernardo. É assim, é um assunto extremamente delicado para a gente falar. Mas existe hoje, assim, parece para todos nós que as distribuidoras realmente estão influenciando no mercado. Isso exatamente é o que nós, como sindicato, a gente não quer permitir. A distribuidora tem que ficar no lugar dela. Ela não tem que interferir, porque se ela interfere, aí sim fica caracterizada uma concorrência desleal. E a concorrência desleal ela não é permitida pela nossa Constituição, que a gente está falando tanto de lei aqui, né? Exatamente. Então você tem que ter o direito à isonomia. Mas é um assunto muito delicado, o Denner tem razão, isso está sendo verificado, todos os sindicatos, eu não diria que é só o nosso, não, todos os sindicatos estão acompanhando e falando com as distribuidoras. Muito bom. Maria Aparecida, um grande abraço para você, para toda a sua família aqui da cidade de Santo André. Ela pergunta, o que faz o Regran para combater a adulteração dos combustíveis? É uma pergunta muito boa também. Muito boa, Maria. O Regran, ele está aqui para representar os seus revendedores, o interesse dos revendedores, mas acima de tudo, o Regran tem como objetivo superar as expectativas dos nossos consumidores. Nosso foco maior é o nosso consumidor. Nós queremos levar para eles o melhor produto, o melhor preço, a melhor qualidade de atendimento. E o Regran luta pela legalidade. Então a Maria Aparecida tem razão. Quando a gente tem a informação, a gente toma as providências. E aliás, o posto ele presta um serviço de utilidade pública. De utilidade pública. Exatamente. Você falou tudo. O posto não é um restaurante, não é um açougue, com todo o respeito, né? Sim. A essas pessoas. O que eu quero dizer, e você falou tudo, hoje o posto de combustível ele é de utilidade pública. Quem faz essa relação com a utilidade pública é o nosso governo. O nosso governo é que dita as regras do jogo. Porque nós estamos lá para fazer um trabalho que é do governo, né? Se você for olhar, uma utilidade pública. Nós estamos distribuindo combustível, que é um item de segurança nacional. E você precisa saber o que você está fazendo. Você tem que ter responsabilidade, seriedade, acima de tudo.
E a gente tem feito isso com muito afinco no nosso sindicato. Muito bom. Presidente, eu sei que você esteve com o nosso prefeito, né, o Carlos Grana, e levando um projeto de lei aí ao executivo, né, que eu acabei de falar que o posto é de utilidade pública. Qual é esse projeto e como foi? Fala um pouco a respeito disso. Não, é assim, a gente está o dia todo trabalhando para melhorar o nosso setor, nosso segmento, né, tanto na parte fiscal como na parte ambiental, e também a gente está preocupado com a urbanização da cidade. E há 2 semanas atrás nós elaboramos um projeto de lei, fizemos isso entre nós, toda a diretoria, os nossos advogados, né? Doutora Maria, doutor Alexandre, nosso diretor Roberto e toda a diretoria, né? Que por sorte eu gostaria de falar que a gente tem uma diretoria maravilhosa, brilhante, cabeças assim, super interessantes. E nasceu um projeto de lei novo que a gente quer levar para 7 cidades. Para 7 cidades. Fala qual é. E aí nós já levamos para a primeira, que é o Carlos Grana. Tivemos lá com ele há 2 semanas atrás, entregamos a ele o projeto de lei. E esse projeto de lei, obviamente, a gente quer melhorar, quer modernizar, quer urbanizar, quer levar segurança, quer proteger também o empreendedor e, acima de tudo, pensando nos consumidores. E ele ficou de estudar e talvez ele vai chamar o Regran, né, nós, a diretoria, para um debate junto com o pessoal da prefeitura. E se a gente tiver sucesso com ele, provavelmente a gente vai ter que ajustar um pouco também, porque temos que ouvir o outro lado. E a vontade é a gente levar para as demais cidades, para as outras 6 também. E isso eu acho que é uma grande colaboração que o Regran pode dar para a sociedade. Muito bom mesmo. Vamos aqui a mais participação, o Almir que está comigo, da cidade de Santo André. Um grande abraço para você, meu amigo, e para toda a sua família. Se realmente o combustível se for adulterado, o que eu faço? Eu chamo a polícia? Se realmente for, e aí? Quem ele deve socorrer? Bom, em primeiro lugar, ele precisa ter essa confirmação que é adulterado, né, o Almir. E para ter essa confirmação se ele é adulterado, ele tem que ter um exame de laboratório. Não é assim a pessoa achar que está adulterado, né? Por isso que eu falo de responsabilidade. Então ele tem que fazer a denúncia. Como eu falei, tem a placa fixada no posto, tem a denúncia 0800 para a ANP, ele faz a denúncia e a ANP vai até o posto, recolhe o material, se comprovou que tem adulteração, realmente ele vai sofrer as sanções. E a ANP atende mesmo? Se você ligar naquele número, a ANP atende? Atende e faz, e vai até o posto, lógico. Tem o telefone lá? Tem o telefone da ANP, tem na placa, está fixado, 0800. Muito bom. Tá. Minha amiga, meu amigo, você que está aí comigo no meu programa e me acompanhando, se você vai a um posto de gasolina e você, veja bem, caracteriza alguma irregularidade verídica, que realmente, primeiro você procura o dono do posto. Se você o conhece, procura ali o gerente, explica o que está acontecendo. Se realmente você não for atendido, você vai buscar e ligar naquela plaquinha que fica lá da ANP. É né? uma placa. Aí você tem lá a plaquinha, o número do telefone e você liga, eles vão atender a sua reclamação. Isso é muito interessante. O meu programa Dr. Cristiano para você tem essa grande finalidade, informar você e levar informação. O Alexandre, um grande abraço para você, obrigado por você estar comigo. Ele pergunta, quando eu abasteço e dou ré no meu carro, o carro começa a estourar. O que será isso, hein? O carro dele, será que é o mesmo local? Precisa observar, né? Não, eu acho que é mais um processo mecânico, né? Uhum. É problema de ignição, problema de vela, e às vezes é problema até no escapamento do carro. Não é problema de combustível, seguramente, não é. Mas é lógico, tem que levar no mecânico, explicar o que está acontecendo, né? Sempre com aquela responsabilidade que eu falei, né? Olhando com critério as coisas, para não comer injustiça. Exato. Se cometer injustiça é ruim, tanto para um lado como para o outro. Fica um clima muito desagradável. Não é bom. Wagner, nós estamos caminhando, mas antes eu quero te fazer mais uma pergunta. Digamos, quais os benefícios hoje que os donos dos postos que estão nos assistindo hoje, está vendo você, que queiram se associar ao Regran, quais os benefícios hoje que o Regran ele fornece para o associado, os microempresários da região, os donos dos postos? Tem alguns benefícios importantes, eu acho, né? Fora todo o atendimento que a gente faz aos revendedores
com 2 técnicas que elas visitam os postos todos os dias, fazem lá um checklist de tudo que um posto tem que ter para atender a legislação, etc. Nós temos um corpo jurídico, com 2 advogados extremamente competentes, né? Tanto na parte trabalhista como na parte de meio ambiente, contratos, gratuitamente. Quer dizer, olha, ter um advogado hoje de forma gratuita. É um luxo. E são vários processos que são atendidos lá, não são poucos, processos trabalhistas, processos ambientais, né? Nesse momento, a doutora Maria Aparecida deve estar, vou chutar por baixo, no mínimo uns 30 processos ela está cuidando. Uma carteira O grande. doutor Alexandre está participando junto à CETESB, também sobre meio ambiente. Nós estamos fazendo um trabalho forte com os revendedores que não conseguiram, por vários motivos, terminar a sua remediação ambiental, né? Por falta de dinheiro, por falta de tempo, por falta de informação, ou porque foi enganado por alguém que foi lá e prestou um serviço que não deveria. Então o doutor Alexandre cuida muito bem dessa parte ambiental. Nós temos lá também o seguro para os funcionários dos postos, que hoje pagaria uma média de R$12 por funcionário, através do sindicato paga R$ 4,50. Então o sindicato contribui fortemente com isso. Vale de refeição, você pode fazer através do sindicato a solicitação, o sindicato providencia para todos os revendedores, toda essa parte administrativa. A parte de cesta básica, por exemplo, você pode pedir a cesta básica lá para o Regran faz a compra, sempre, obviamente, mais barato que compra em quantidade, e manda fazer a entrega com prazo de pagamento. Quer dizer, o associado ele tem várias vantagens, e as vantagens estão sempre bem informado, né? Por exemplo, agora está saindo o SPED fiscal, que todo mundo fala. Então nós procuramos interpretar toda essa legislação, aprender, discutir e levar para cada associado como ele tem que fazer. Muito bom. Okay? Muito bom, Rony, muito bom. Eu quero as suas considerações finais pela sua participação. Olha, eu quero agradecer, né? É a segunda vez que eu venho aqui. Assim, estou muito feliz, muito tranquilo. Foi um bate-papo, na realidade, muito bacana. Acho que a gente colaborou com os nossos consumidores, com os nossos revendedores. Acho que tem muita coisa ainda para a gente falar sobre esse segmento. E agradecer. Realmente muito legal estar aqui com você. Tá bom? Muito obrigado a todos que nos assistiram também. Eu que agradeço a sua presença no meu programa, torcendo para você. Obrigado. E eu sei que nós temos projetos aí que vão estar levando informação, não somente para os donos dos postos também, mas informando a sociedade como um todo. A sociedade. Então eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e dizer que o programa está de portas abertas. Tá bom. Muito obrigado. Em breve voltaremos. Eu quero agradecer a você que esteve comigo, está aí comigo na sua casa. Obrigado pela sua presença. Você segue assistindo os meus programas pela Reprise, pela Rede Eco TV e também pelo YouTube, que você pode acompanhar os meus programas. Eu quero deixar uma frase. O homem faz o seu caminho andar, mas faça esse caminho certo, seguindo sempre numa direção de forma objetiva, porque quando você faz a coisa certa, o resultado sempre será positivo. Minha amiga e meu amigo, um grande abraço, obrigado por você ter estado comigo aí na sua casa.